Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 3, que diz: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o início da conversão de Saulo de Tarso em apóstolo Paulo. Vemos que na sua viagem, em que ele tinha cartas do Sinédrio, do sumo sacerdote, para prender os cristãos, então ele foi a Damasco com esse intuito de perseguir, de prender, de ferir aqueles que pertenciam ao caminho de Cristo. Vemos então a providência de Deus, como tantas vezes ele faz, né, queridos? De primeiro, poupar as pessoas, né, que seriam presas por Paulo. Então a misericórdia de Deus atenuou bastante a perseguição que sofreriam lá em Damasco. Então talvez vidas tenham sido salvas com essa aparição. Então não foi apenas por Saulo, né, que prenderia não apenas em Damasco, depois ele talvez continuaria em outras regiões. Então Deus salvou muitas pessoas com essa ação aqui. E claro, salvando o próprio Saulo. Quantas vezes, né, queridos, o próprio Deus nos impede de fazer o mal? Isso faz parte da graça dele, inclusive da oração que Jesus ensinou. Ele nos ensinou a orar: Pai, não nos deixeis cair em tentação. E esse é um pedido da humildade, porque aqueles que se acham super santos, não, eu sou o grande cristão, eu sou. Essa pessoa, né, o orgulho precede a queda. Então jamais venhamos a dar vazão ao orgulho, mas sempre praticar a humildade que Jesus ensinou. De clamar misericórdia a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu preciso de Ti. Porque se Deus retira a sua graça, retira o seu espírito, a sua presença e a sua proteção, meus amados, podemos nos tornar em bestas, podemos nos tornar em pessoas horríveis. Então que a gente clame sempre a presença de Deus para nos guiar, nos guardar, evitar que nós nos tornemos pessoas más, e venhamos sempre reconhecer isso, que quando fazemos algo bom, é graças a Ele que está atuando em nós, como está escrito nas Escrituras. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então vem dele. Caráter, virtude ou aquilo que a gente apresentar de bom, que a gente não use isso, né, como um meio de desprezar outros ou de humilhar outros, nos achando superiores. Não, nós temos que manter uma atitude de humildade e de gratidão a Deus, porque Ele tem nos guardado de cair em tentação. Então que bom que Deus interviu aqui na vida de Saulo, o levando ele à conversão e depois transformando ele no grande apóstolo dos gentios. Nós vamos ver no capítulo 10 que Pedro é chamado para pregar aos gentios. Nós vamos ver lá todo o desenrolar disso, mas vamos ver que depois do capítulo 10 meio que Pedro deixa essa missão de lado. E Deus não é pego de surpresa. Ele já estava preparando alguém para tal, que estamos vendo aqui o apóstolo Paulo. Agora, queridos, o que eu queria comentar aqui é que algumas pessoas, é impressionante, né, como vimos no áudio anterior, alguns céticos ou ateus tentando argumentar contra o cristianismo, pois quem não viu, veja o áudio anterior, dizendo não, que os cristãos criam na ressurreição porque eram muito crédulos, eram pessoas supersticiosas, místicas. Mas estamos vendo aqui um exemplo totalmente contrário a isso. Estamos vendo Saulo, um perseguidor, inimigo, que não tinha nenhum motivo para crer nisso. Pelo contrário, ele mesmo deveria ter esses argumentos em mente. Esses discípulos aí são fanáticos, são seguidores, né, viciados no mestre deles, ou crédulos, etc. Então é o mesmo argumento do apóstolo de Saulo de Tarso, é o que usam, e Saulo veio a se converter pelo impacto dos fatos. Tanto ele, quanto Tomé, quanto os irmãos de Jesus, conforme comentamos no áudio anterior.
Agora eu queria falar aqui, por exemplo, que um historiador muito famoso no YouTube, Leandro Carnal, o qual tem divulgado, sim, muitos ensinos importantes da cultura, da história, etc. Mas ele, como tantos, como todos, tem falhas, né? Ele, por exemplo, em um vídeo, ele comenta sobre esse episódio de Paulo, e para ele o que aconteceu? Saulo caiu do cavalo, bateu a cabeça no chão, e aí imaginou alguém falando com ele, no caso Jesus, e ele, quando desperta, ele está cego. Aí no argumento, estou falando o argumento do carnal. Pela batida na cabeça, ele ficou cego, foi uma consequência da batida, um inchaço, um derramamento de sangue, enfim. E 3 dias depois ele se recupera, como se recuperaria normalmente. Então, tudo, entre aspas, com uma explicação natural, uma explicação científica, não teve encontro com Jesus coisa nenhuma, etc, etc. É o de sempre, queridos. A gente tem que argumentar em cima da imaginação da pessoa, porque todo o relato dele não tem nada a ver com o relato do fato conforme ocorreu. Primeiro, cadê cavalo? Não há qualquer relato de cavalo nas escrituras. Saulo não estava de cavalo. Ele caiu, o texto diz que ele caiu, né, o verso seguinte, ele caiu, mas não diz que foi de um cavalo. Caiu porque ele estava caminhando. Inclusive o texto diz que depois que ele se levanta, os seus companheiros o pegam pela mão e o levam até a entrada de Damasco. Se Saulo estivesse de cavalo, algum dos seus companheiros também estaria. Ou, pelo menos, e portanto colocariam ele no cavalo dos amigos, ou pegariam, se o único que estivesse de cavalo fosse Saulo, colocariam ele no seu próprio cavalo e o puxariam. Então não há cavalo na história. E veja que ele caiu depois da luz, não foi antes da luz. Ele caiu por causa da luz. Então não foi uma imaginação depois da queda. Ele viu a luz brilhante antes de cair. E a queda não está dizendo que ele bateu a cabeça, nem nada, ele estava caminhando. Então foi uma queda natural, uma queda normal. Então veja como a imaginação da pessoa, ela não lê primeiro, né? Com o devido afinco. Se tivesse lido com o devido afinco, teria que argumentar em cima do que está escrito, em cima do relato. Então veja como muitas vezes esses argumentos dos ateus que parecem argumentos insuperáveis são tolos, muito tolos na verdade. E a gente fica aqui com um relato de Saulo, um perseguidor, que de um incrédulo, perseguidor e violento se converte pela presença de Deus, pela força de Deus em sua vida, no grande apóstolo Paulo, que veio a ser o principal escritor do Novo Testamento. Inclusive o livro de Atos é escrito por Lucas, que foi discípulo de Paulo, que narra todos os relatos aqui contidos, baseado, claro, no relato dos outros apóstolos, mas principalmente com os relatos de Paulo, porque Lucas, inclusive, foi um companheiro em boa parte das viagens de Paulo narradas aqui no livro de Atos. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.